Olá, sou Sandro Miguel, o pescador de memórias. Enterro de pobres, cemitérios de Cáceres. Nos arredores da cidade, bem antes da passagem dos exploradores para alcançar o Guaporé, já existia cemitérios, na Cavalhada e Carne Seca. O arqueólogo Luciano Silva cita que o local já era habitado por populosos grupos indígenas com uma indústria lítica e cerâmica bem desenvolvida, classificadas como tradição Descalvados e tradição Pantanal, contendo numerosos, grandes e grossos potes de barro queimado onde sepultavam seus mortos com seus artefatos de guerra e objetos de maior estima. Em 1815 é erguido, a peso de mãos anônimas, uma pequena capela de taipa e barrote na praça, em louvor a São Luís. E atrás fora organizado para enterramento dos seus moradores um pequeno cemitério, de acordo com D. Máximo Bienese. Mas foi somente em 1862 que a Câmara Municipal, já em pleno funcionamento, concedeu parecer favorável ao senhor José da Boa Morte para construir um cemitério, em uma área cedida na época pelo Major João Carlos Pereira Leite e doado ao município em 1881, com o nome de São João Batista, registrado por Natalino Ferreira Mendes. Em 1888 é tornado público o segundo Código de Posturas de São Luís de Cáceres, que organizava as práticas de enterramentos. Em seu artigo 73 e 74 dizia: é expressamente proibido enterrar corpos dentro de igrejas, capelas, sacristias, casas públicas e particulares. Nenhum cadáver de adulto ou párvulo, criança, de qualquer condição, cor ou estado, será conduzido ao cemitério público sem ser em caixão fechado, salvo sendo de pobre, que poderá sê-lo em rede. Em 1906 estava estacionado em Cáceres o 5º de Engenharia, suporte logístico e de pessoal da Comissão Rondão, quando a epidemia da varíola varreu a região. Em ofício de 23 de maio de 1907, ao intendente Joaquim da Costa Faria, o comandante do 5º de Engenharia informa o falecimento do soldado Manuel Lino dos Santos, enterrado no cemitério, aberto no terreno próximo onde hoje está instalada a caixa de captação de água na rua Voluntários da Pátria. Concluía o ofício: com todos os cuidados que a moderna higiene recomenda, por ter falecido de moléstia infecto-contagiosa, por que motivo não o enterramos no cemitério público. Outros espaços de enterramento surgiram no decorrer dos anos. Fato é que, para o pobre em Cáceres, a morte de um ente familiar se tornava um martírio. O cronista do jornal A Razão, Manuel Alves da Cruz, em edição de 1934, escreveu: passava eu pela Rua dos Operários às 9h30 do dia 10, quando fui surpreendido por 4 cidadãos que traziam com sacrifício um caixão fúnebre, conduzindo um corpo para o cemitério local. Qual não foi a minha indignação de ver falta de atenção deste nosso povo para com a pobreza, chegando ao ponto de esquecer que acompanhar um corpo até o cemitério, seja de quem quer que seja, é um dever sacrossanto que os vivos têm para com os mortos. Mas fatos desta natureza são derivados da burguesia, do orgulho e da vaidade do povo cacerense, que se acha dividido em diversas classes. Quando convidados para o enterro de gente pobre, logo dizem: vê lá se vou perder tempo em ir a enterro de gentinha. A cidade crescia, principalmente na década de 50, com a chegada da rodovia e a construção da ponte sobre o rio. Ao longo da estrada até o pé da ponte acantonavam centenas de famílias. A morte rondava os mais vulneráveis, crianças e velhos. José Rodrigues Fontes, então prefeito, criou uma assistência social para socorrer a indigentes e colonos que chegavam para o povoamento das Grebas. Distante do centro, na região do Junco, foi aberto outro espaço para enterro, motivado pela demanda. Tornou-se mais tarde o cemitério municipal do Junco. No final da rua Joaquim Murtinho, na região conhecida como Pimental, havia 2 cemitérios, um dedicado a crianças, chamado de Terra dos Anjinhos, e outro de Formiga, pois o terreno possuía colônias de cortadeiras, lava-pés, pichichica e quenquens, que se misturavam com as covas. Era comum ver muitas covas escavadas por roedores, mas nesse particular, os tatus, principalmente o tatu-galinha, mantinha sua vivenda subterrânea por ali, alimentando-se dos cadáveres.
Corria o ano de 1969, quando veio a falecer o senhor José Ramos, em idade avançada. Sofria o mesmo de um bócio, ou melhor, de um papo grande avermelhado que o povo maldoso apelidou de papo vermelho. Sem família, os vizinhos correram à prefeitura e à câmara para ver uma urna funerária. Não conseguindo, apelaram para colocarem uma rede, mas o pobre dormia em uma tarimba, colchão de capim. Resolveu-se então lançar mão de tábuas e pranchões. Os carpinteiros, após feita a urna improvisada, sem tampa, resolveram então beber o morto. Na caridade pública logo surgiram velas, algumas flores e litros de pinga e vinho, e assim ganhou a noite inteira o velório. O dia seguinte, a condução para o féretro foi a carroça do seu Cidu, junto um pequeno grupo de senhoras, crianças e os bebuns. Na altura de um morrote perto do cemitério, o carroceiro esforçou a mula para subir. Nisso, a urna de madeira pesada escorrega da carroça e o defunto desce rolando. Apavorados e aos gritos, gente correu para o mato, desmaiaram. Seu Cidu, já entortado, seguiu viagem. Fato é que, após muito custo, na altura do meio-dia, Papo Vermelho foi enterrado. Passados 7 dias, encomendaram um culto para o senhor José Ramos, guiado pelo padre Paulo. Enquanto aguardavam o padre no cemitério das formigas, eis que, de repente, o monte de terra que cobriu o defunto começa a se mexer. Teve gente que caiu por terra e outros abriram fuga. Os corajosos que ficaram testemunharam a ação de um tatu peludo saindo do meio da cova, meio nervoso e arisco, ganhando rapidamente o renque de lixeiras e sumindo no capão. Assim como viver, morrer também demanda dinheiro, fosse no passado como nos dias atuais. Para enterrar alguém é necessário tomar decisões: qual caixão, onde enterrar, como transportar. Esses são apenas alguns dos aspectos que envolvem um funeral. E todos eles envolvem a questão financeira. Quem não possui condições de arcar com esses custos, despede-se como? O poeta paulista Fernandes Costa pintou em poesia o cenário de um enterro de gente pobre. Em caixão de pinho que um pano funéreo cobre, segue o cadáver de um pobre o derradeiro caminho. Ninguém conhece o mesquinho, ninguém seu nome descobre. Lá vai, sem prece, nem dobre, buscando a cova sozinho.